Glória a Deus aí, ô Jorge. Jesus, ele muda mesmo. Esse é o primeiro milagre. É, aleluia. O primeiro milagre que Jesus faz em nossa vida é converter, né, o homem, a mente, né? E para converter e ter mudança de mente em todo o tempo, tem que ter arrependimento. A palavra arrependimento tem um significado, né? Que é a mudança de mente e de atitude interior. Observe que esse rapaz aí, ó, quando começou o vídeo, né? Eu estranhei. Olha, como é que bota uma pessoa que tá no meio do tráfico, né? Com armas e tudo aqui, os olhos lumiando, chega a estar lumiando de vermelho, né? De droga. E como é que bota um rapaz, né? Com um louvor maravilhoso desse aí. Aí eu falei, eu vou ver até o final, porque eu creio que vai ter uma resposta nesse final aí. Aí eu vi o rapaz já mudando, né? Aos poucos, né? Em vez de ele estar com arma na mão, olha aí, olha só, viu? Ele tava com a espada, meu irmão. Eu falei, eita, o cara mudou a arma pela espada? É, a Bíblia, né? A gente pode interpretar ela, né? Como espada, né? No tempo de Davi, realmente é a espada mesmo, cortava mesmo, a espada dois gumes, né? Hoje não, a espada hoje ela separa a alma do espírito. Ela é boa, essa é melhor do que a de Davi. Antigamente Davi cortava com aquela espada dele, né? Sujou a mão de sangue, recebeu de Deus lá uma arquitetura completa sobre a casa de Deus, o templo, né? Aí deu para Salomão, que ele tinha sangue nas mãos, então deu para Salomão, Salomão fez um templo, né? E ali é do tempo de Moisés que foi levantado os sacerdotes, o sumo sacerdote de cada família, né, foi nomeada para ser sacerdote. Então a geração ia passando, aquela família somente que era sacerdote, e é só aquela família mesmo que era sumo sacerdote, e crescia e nascia aquela coisa toda. E hoje tem uma nação, eita! Hoje é uma nação de sacerdotes. Ó, glória a Deus. Não tá pensando o quê? Que Deus é brincadeira? Não é só uma família, não. Muitas famílias, muitos filhos semelhantes a Jesus. E o sumo sacerdote é Cristo amado Rei, né? O nosso Jesus Cristo, né? Além de ser nosso Deus, é o sumo sacerdote. Eternamente. Olha o detalhe. É? Aí a pessoa pensa, Jesus morreu com 30 anos e ressuscitou com 33, né? Morreu com 30, perdão, né? Se batizou com 30 e ressuscitou. E depois que com 33 anos morreu e ressuscitou no terceiro dia. Observe aí, devagar. Então o que acontece? O povo acha que Jesus Cristo tem 33 anos. Bote aí eternidade mais eternidade. Quanto a idade de Jesus hoje? Misericórdia. É muitos anos, cara. Ali tem muita idade para pouca pessoa ali. Pouca pessoa entre aspas, né? Porque eu falo pouca pessoa pela idade carnal, né? 33, né? Fica aí que é só no 33 que ele tem. Eternidade mais eternidade, quando ele ressuscitou. Aí dá quanto? Rapaz, é muita idade. Então, não se engane pensando que Jesus tem 33 anos, não. Não se engane, não. Porque vou sempre repetir esse texto. João 1, no versículo do 1 ao 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto mostra que Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. E também é o Criador. Observe aí. O Criador. A escritura toda fala de Jesus. Toda. Não é pra cá querer tirar nem botar nada não. Só no Novo Testamento. Tá enganado.
A escritura toda fala de Jesus. Toda. Então, observe aí. A forma de Deus é uma forma invisível, né? E a pessoa, né, nessa forma invisível aí, é claro que não já está dizendo, não pode ser visto, né? Então, fez o homem a imagem e semelhança a quem? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguém consegue ver o espírito? Alguém consegue ver o espírito da situação aí? A semelhança é de Jesus. O façamos porque Jesus estava lá, meu irmão. Na forma de Deus. O verbo de Deus. O verbo eterno. E o verbo foi e se fez carne, né? João 1,14. Muitos se enganando, pensando que é filho de Deus. Aí vem o próprio filho e diz assim, né? Em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pronto! Unigênito quer dizer o único filho. Como é que alguém pode ser filho, né? Esse é um mistério de Deus. Esse mistério, ele só é confirmado de duas formas. Como está em Ezequiel 36, né? Aspersão, né, de água no povo. Aspersão de água. Olha a palavra. Veja no dicionário. Aspersão de água. E imersão de água. Aí você já vai olhar João Batista preparando o caminho. Aí vem o próprio caminho. Jesus não é o caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vem o próprio caminho, ele preparando o caminho, e o caminho está vindo até ele. Eu não sou digno nem de desatar, nem sequer de dar um nó na sua sandália aí. Deixou claro isso para ele, né? Mas tem que se cumprir a escritura. Então, se fosse batizar da forma como está escrito, na forma correta como está escrito, Ezequiel 36, seria batizado por aspersão. Então, aí agora está duas formas de batismo. Por aspersão, que é você molhando a cabeça, que muitas pessoas católicas fazem isso, né? Achar que uma criança com coração limpo, sem entendimento nenhum, né? Sem escolher também aquilo, achando que uma criança, né, está sendo batizada ou colocada em alguém, né? Não tá, não. Ela é só uma molhação na cabeça somente. Infelizmente, para quem, né, não aceita isso, essa é a verdade. Infelizmente, para quem não aceita, né? Mas é a verdade. Como uma pessoa falou comigo aqui. Moreno, né? Meu nome é Antônio Neri. Nino, né? Mas o pessoal gosta de me chamar de Moreno, então pode chamar. Ela chama todo mundo de Moreno. Aí ela falou, conversando com ela direitinho sobre o batismo, né? Aí ela foi e disse assim: mas você não já foi batizado quando era criança? Falei, isso mesmo. Muito bom, você é muito bem lembrado também. Quando eu era criança, fui batizado, né? Tem minha madrinha que já faleceu, tem minha irmã que está viva ainda aí, que se tornou madrinha, né? Não é assim que fala a tradição, que enxugou minha cabeça, né? Eu não entendia nada, não sabia nem o que estava acontecendo ali, nem escolhi também isso. O batismo para receber o Espírito Santo tem que ter arrependimento, né? Tem que ter o perdão de Deus depois do arrependimento. E a promessa, como está em Atos 2,39, né? E para vós outro a promessa. Então a gente receberá o Espírito Santo. Então, para eu servir a Deus, como eu tinha inflamado as minhas otites, né? E as minhas otites estavam tão inflamadas que eu trabalhei no araqueto de segurança interna, aquele som enorme no meu ouvido ali, né? Do trio elétrico. E trabalhei, e também fui trabalhar de porteiro no hotel, né? E aí botei o fone de ouvido bem alto. Na hora que eu cheguei lá,
Tava aquelas agulhadas no meu ouvido, eu falei, pronto. Já tô ouvindo a palavra já, não fui batizado ainda. E aí que vem a situação. Falei, meu Deus, eu tive que falar com ele interiormente, né? Porque minha voz não saía, não. Fiquei mudo. Isso chama um espírito maligno do mudo. Não sei se você já conhece esse espírito maligno que deixa a pessoa muda. Entendeu? A inflamação foi tão pesada no meu ouvido que terminou inflamando também a minha garganta. Eu sem conseguir falar e sem conseguir ouvir. Imagine que inutilidade eu seria num trabalho, né? Ou até mesmo dentro de casa, né? Sem ouvir, sem poder falar. E sem ouvir nada, sempre que você está falando aí. Entendeu? Aí eu falei, meu Deus, eu já estou ouvindo sua palavra. Se o Senhor me der, meu Senhor, se o Senhor me der a cura dos meus ouvidos, né? O mais profundo, Senhor. Se o Senhor me der a cura das minhas otites, que está muito inflamada, aí então eu vou servir ao Senhor. Né? E se o Senhor me der minha voz de volta, eu me batizo. Eu vou me batizar. Me arrependo dos meus pecados, Senhor. Jesus Cristo me atendeu, me devolveu a minha voz, meus ouvidos voltou, né, novamente a ouvir, né? Até uma agulha caindo eu ouvia. Pra você ter uma ideia, né? Uma agulha quando cai não fala aquele sonzinho bem fininho, miudinho mesmo. Consegui até ouvir uma agulha caindo, pra você ter uma ideia. Então o que acontece, né? Eu não falei a você que eu conseguiria achar uma agulha no palheiro, né? Tô falando a você que eu consegui ouvir uma agulha caindo. E também não falei que a agulha cairia na terra, eu ia ouvir o som, também não falei isso. Eu falei que eu ouvia a agulha caindo, né? Claro que vai cair num lugar duro, sólido, para poder estar transmitindo o som, né? Para poder dar para ouvir. Então é isso, né? Isso aí é detalhes, né? Eu gosto dos detalhes. Então o que acontece? Foi aí que eu percebi e falei para essa católica, né? Essa pessoa que era católica, né? Ou é, né? Não sei se ainda é, né? Depois de ter ouvido o que eu falei, né? Falei com ela, me arrependi dos meus pecados e me batizei para receber o Espírito Santo e para servir a Deus. Para eu servir a Deus, eu tenho que me colocar em Cristo. Para eu me colocar em Cristo, eu tenho que cortar o tronco. A gente é visto como se fosse uma árvore. E para eu cortar o tronco, eu tenho que me arrepender. E se eu não tiver a mudança de atitude, né? E a mudança de mente, entendeu? Então eu não estaria com consciência do que eu estava fazendo. Então, para eu ter eu me arrepender, eu tenho que ter a mudança de atitude e a mudança de mente. Eu deixar de fazer a vontade da minha carne, deixar de atender o meu eu interior e deixar que Deus permita que Deus corte esse tronco, que é o pecado, que só dava frutos ruins, que são os galhos, os frutos, os próprios frutos são os pecados, né? Então Deus cortando esse tronco vai ficar somente nas raízes a soberba, que a soberba veio do maligno também. Quando esse detalhe aí é importante, né? O anjo de luz, o anjo que era perfeito, que transmitia som, aquele anjo maravilhoso que todo mundo está em Isaías, né? Que Deus fez o anjo mais bonito, mais perfeito, né? Que transmitia aquele som maravilhoso. Nele começou ali a nascer a soberba. Então ele trouxe essa soberba para a terra, né? E a soberba está nas raízes. Então observe, preste atenção nisso, entendeu? Uma pessoa que é soberba é uma pessoa que é muito orgulhosa. O orgulho é um pecado. Imagine um orgulho dobrado, triplicado, um orgulho fora do normal. Chama soberba. Entendeu? Então tem que ter cuidado com as suas raízes, né? Porque o tronco, quando é cortado, mesmo você sendo um cristão e não tiver cuidado com as suas raízes, pode ter a soberba. Ah, minha igreja é melhor, a minha igreja é isso, a minha igreja, né? É o único lugar que deveria se reunir, a minha igreja. Tem que ter muito cuidado com a soberba. Porque quem trouxe foi o maligno. E se alimentar o homem, olhe, observe aí. Se for mulher, se alimentar a mulher. Se alimentar o homem estrangeiro, é o que se tornou, né? A gente, quando nasceu de novo, a gente deixou de ser aquele homem velho para ser o homem novo, né? Nova criatura, deixou de ser aquela criatura comum, normal, velha, passou a ser uma nova criatura. E a velha criatura se torna estrangeira pra gente, né? Eu não conheço essa criatura estrangeira aí, nem quero papo com ela mais. Não vou alimentar de jeito nenhum, em nome de Jesus. Mas tem a soberba, tem que ter cuidado, muito cuidado.
né? O evangelho que foi trazido para o Brasil através de Van Baker, esse irmão aí, ele é estrangeiro. Ó, por ironia dele, o próprio discípulo falou sobre essa pregação em relação ao homem estrangeiro, e o discípulo dele também era estrangeiro. Ele discipulava esse discípulo, como Jesus discipulava também os discípulos dele. E aí foi passando essa corrente, né? Um discipulando o outro, um ensinando o outro. Quem é adulto na fé ensina aquele que nasceu agora, que virou uma criança, para dar o leite, e aquela coisa vai indo. E aí pronto, o corpo de Cristo edificando o corpo de Cristo. Então, muito cuidado com a soberba. Aí eu falei para essa católica, né? Dessa forma, né? Mais resumida, né? E a católica chegou e disse assim: agora entendi. Tem que ter o arrependimento para se batizar, para receber o Espírito Santo, para poder servir a Deus. E também, aí eu falei com ela, tem, o e também tem também. E também, né? Para ter comunhão com Deus. Isso foi perdido, né? Quando Adão pecou e não se arrependeu do pecado dele, ele disse assim: foi essa mulher que você me deu. Não se arrependeu. Vai comer do suor do rosto, só por causa disso. Quando Eva pecou, ela também não se arrependeu. Foi o que houve. A serpente me enganou. Resumindo, por causa de um, todos pagam. A gente já nasce no pecado. E o salário do pecado? Aí tá em Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Se continuar no pecado, vai continuar sem comunhão com Deus. Se continuar sem comunhão com Deus, não tem nenhum contato, nenhum vínculo, não tem nada, nenhum compromisso com Deus, nenhum, e nem tampouco Ele com você, que ainda não se converteu, que ainda não teve a metanoia na sua vida, né? Tem que ter o arrependimento. Muito importante o arrependimento. Então a criança não tem arrependimento porque não entende. Uma criança, em lugar nenhum na escritura fala que criança tem que ser batizada, ou então existe batismo infantil. Até na Bíblia Católica. Eu tenho uma Bíblia Católica aqui. Uma senhora que tem um filho especial, antes de falecer, ela me deu a Bíblia dela. Quando eu fui olhar, desfolhear, tentei entender que Bíblia é essa, perguntei a Deus 1000 vezes, várias vezes, toda hora perguntando a Deus. Me afastei de Cristo mais de 5 anos e até hoje, aí eu voltei de novo, glória a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e perguntei a Deus novamente. Hoje ele me confirmou, deixou bem claro para mim. Olha os detalhes. Eu olhei os detalhes. É uma Bíblia católica? Ah, agora entendi. É uma Bíblia católica. Tenho aqui. Tenho aqui a Bíblia católica aqui. E a Bíblia que eu uso é a Bíblia Ferreira de Almeida, né? Segunda edição, de 1993 até 2003. Essa Bíblia que eu uso. Eu tenho uma de 1993, é a edição, segunda edição, Ferreira de Almeida. E tenho a que eu uso mais. E tenho a de 2003, que também é Ferreira de Almeida, só que é de 2003. Aí, ó. Essa foi R$64. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, para essa pessoa, né? Ela chegou e disse assim: agora entendi. Falei, mas só que existe essa passagem que o homem perdeu a comunhão com Deus. Claro que tem que existir. Tudo que for dito tem que estar escrito. Aonde está escrito que o homem perdeu a comunhão com Deus? Aonde está escrito que o homem, observou aí? Não é falar por falar, nem figurar palavras bonitas aqui, né? Aonde está escrito que o homem perdeu a comunhão com Deus? Está escrito aonde? Qual é o texto que fala sobre esse fato, para eu poder voltar a ter comunhão de novo através do arrependimento? Eu deixei claro isso, né? Isaías 59, versículo 2. Olha aí. Né? No livro de Isaías 59, no versículo 2,
Eu vou fazer questão de abrir a escritura agora aqui, só para falar esse texto só. Tá chegando já, só um minutinho. Isaías 59, achei aqui, pronto. Aqui, ó, no livro de Isaías 59, versículo 2. Mas, tá escrito assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Até aí, já percebeu que estão separados de Deus. Já nasce separado de Deus. Né? Vou repetir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa última passagem agora aí foi pesada para quem acha que Deus está ouvindo o que está falando, né? Às vezes se sente até sozinho, até o próprio padre às vezes, né? Fala. Mas tem padre que diz assim, Deus não me ouve. Tem padre que até sai, deixa de ser padre. Você já percebeu? Que eu falo. Tem padre que é assim. Não tô desfazendo de ninguém não, nem julgando não. Mas já vi testemunho de padres aí que quando saía, deixava de ser padre, ele expõe a situação toda. É só pesquisar no YouTube, você vê todo um bocado de testemunho no YouTube. Até padre que se converteu lá, deixou de ser padre para ser evangélico. Misericórdia. Eu não sou evangélico, eu sou discípulo. Então, observe aí. É aí que vem a passagem que diz: além de estar separado por causa das vossas iniquidades, que quer dizer ação em pecado, também está separado porque o pecado está encobrindo o rosto e Deus não está ouvindo quem está no pecado. Mas se tiver a metanoia, a mudança de mente, que é o arrependimento, aí Deus começa a ouvir. Para aquela pessoa ali, ó, voltar a ter comunhão. E para voltar a ter comunhão só existe duas formas: aspersão ou imersão. Então, existe essas duas formas. Aspersão, o nome bonito, viu? Aspersão ou imersão, ó, muito bonito, parece que tomou um caldo, né? Imersão. Imagine. Muito bom mesmo. A imersão, né? A gente, quando volta assim, dá a impressão de que o velho homem ficou lá mergulhado lá e não quer sair, né? Mas não foi pra cruz. O velho homem foi pra cruz naquele momento ali, meu irmão. Crucificado com Cristo, ele faz questão que todo mundo participe da cruz dele. Crucificado com Cristo. Mediante a fé, né? Para ter paz com Deus, né? Para ter a paz com Deus tem que ter o batismo, né? Então, Romanos 5, versículo 1, né? Mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Por isso que dá uma paz do Senhor? É por isso. Romanos 5, versículo 1. Então é importante. Se tu me amas, estava lendo essa passagem agora em João 14, o versículo deve ser 15, né? É 16, né? Se me amas, guardarás os meus mandamentos. 16. 15 e 16. Então é importante, né? João 14, 15 e 16. É importante a gente estar guardando os mandamentos. Ninguém está fazendo estudo bíblico, ninguém está fazendo teologia, e também ninguém está querendo provar a ninguém que sabe mais do que o outro a escritura. Não. Mas você tem que estocar. Quem já trabalhou de estoquista sabe o que é estocar. Ler a palavra, guardar aquilo que foi separado para ser guardado, que é os mandamentos de Deus, né? São 379 mandamentos. Rapaz, para você guardar os mandamentos todos. E aí? Né? Não era melhor os 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, isso e aquilo, pá. Mas resume em 2 só, né? Amar o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Resume tudo, né?
E para você obedecer os 379 mandamentos, né? E você quiser tirar pelo menos um, deixa de ser soberbo. Não sendo soberbo, então só precisa obedecer 378. Glória a Deus. Aqui Antônio Neri explicando e testemunhando, né, a minha vida com Cristo, minha convivência, né? E glória a Deus, depois de mais de 5 anos afastado, misericórdia, viu, meu Deus, que rasteira que eu tomei, viu? Depois de mais de 5 anos afastado de Cristo, né, tendo um relacionamento com outra pessoa que também era casada, né? E tem a ciência de uma coisa, essa outra pessoa bebia muito e não existe na escritura embriaguez, né, que seja a favor de Deus. Nenhuma embriaguez é a favor. Toda embriaguez é contra Deus. Deus fez a água vinho e o vinho tinha álcool, mas não beber para ficar bêbado. Hoje é cerveja, hoje é cachaça, hoje seja o que for alcoólico, mas não beber para ficar bêbado. Mas não é proibido a bebida. Esse detalhezinho é importante, viu? Para quem gosta de tomar um vinho, né? Ah, vou tomar uma taça de vinho depois do almoço. Ótimo pro coração. Tinha um irmão que ele não quis tomar o vinho. Por quê? O médico tinha recomendado ele, era da Deus e Amor. E a Deus e Amor não permite nenhum tipo de bebida alcoólica. E ele tinha que obedecer a doutrina, não somente de Deus, como dos homens, né? A doutrina daquela denominação, né, quando não é de Deus, se torna religião. Então ele tinha um lado dele religioso, também tinha um lado espiritual. Misericórdia. O nome dele era Emerson. Glória a Deus. Esse nome estava esquecido há tantos anos que você nem imagina. Deus lembra de tudo, né? O nome desse rapaz chamava Emerson. Não sei se era Emerson José, mas era Emerson. Já trabalhou com a gente já na cozinha aí. Emerson. E a mãe dele disse que não era pra ele usar brinco, ele foi usar brinco, aí nasceu carne em cima de carne, né? Na orelha dele, aí fica parecendo aquela argola de índio. E a carne na cega em cima de carne, pela desobediência. A mãe dele. E também pelo fato de o médico ter dito a ele, se ele consumisse uma quantidade de álcool, né? Não sei se é diariamente, mas tivesse no sangue dele, né, uma quantidade de álcool, né? Ia ajudar bastante a diminuir o iodo. O iodo do sangue. Ia fazer um equilíbrio no corpo dele. Ia ter um equilíbrio. Diminuindo o iodo, né, essa parte carnal da orelha não ia ficar crescendo tanto, não ia ficar o tempo todo tendo que fazer cirurgia, né? Então o iodo, para ser diminuído, tem que tomar o quê? Uma quantidade de álcool. Não é álcool de você lavar a mão 73%, né, 78%, 70%, né, esses álcool aí de 100% não. Falando de álcool mesmo, é encontrado nos alimentos mesmo. Tem muito. O vinho, por exemplo, tem álcool, né? A própria fruta tem um álcool ali, mas eles botam 5% de álcool. E aí vai, né? Então ele tinha que tomar esse álcool aí, mas ele ignorou, né? Porque, como ele falou pra mim, Antônio, o Nino, o Nery, nem lembro como é que ele falou com o meu nome, né? Se eu andasse como você anda de bermuda, os meus irmãos iam pensar que eu estava afastado de Deus. Mas é isso mesmo? Pensar, meu irmão, não quer dizer que seja. E eu não tô nem aí para quem pensa. Se você não olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, olhar para o que o irmão tá pensando, olhar para que o irmão tá errando, olhar para a fofoca do terceiro, olhar para a fofoca de Beltrano, olhar para o erro de ciclano, de fulano, meu irmão, você vai terminar olhando demais, vai terminar para aquela direção ali, vai sair do caminho do alvo. Assista o Peregrino, um filme muito bom. O Peregrino, a Jornada para o Céu. Então, você, olhe pro alvo. O que é que Deus acha disso tudo? Tudo está escrito. 1 Samuel 16:7. Olha aí. Deu o que, meu irmão? Tá escrito.
em relação como é que Deus vê e como é que os homens vê. Está escrito: esse irmão tomava banho até de calça, misericórdia, na praia. Que isso? Camisa de manga? Vai na hora de tomar banho em casa, precisa disso tudo não, né? Tira a roupa toda, misericórdia. Isso é isso não, meu irmão. Os vestimentos não compõem, não define, né? Quem é cristão e quem não é, não. Através de vestimento, não. 1 Samuel 16:7. Vamos lá. A gente olha na escritura, você pega a sua escritura e dá uma olhadinha aí. 1 Samuel 16:7. Eu já tô aqui já. Vou pegar aqui a escritura. Já sei o que está escrito, mas eu vou pegar a escritura aqui. 1 Samuel. Samuel, profeta, né? Samuel. Ele aqui, ó, Samuel 16. Vamos ver? 1 Samuel 16:7. Exatamente. Porém, o Senhor disse a Samuel, observe: não atentes, né? Vamos dizer assim, o Senhor disse para Emerson e para quem, né, age da mesma forma que Emerson, ou então está ouvindo, né? Observe. O Senhor disse, ó: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Observou? Não atentes, não se importe, não ligue, despreze, não esteja nem ligue para a sua aparência e nem para a sua altura. Porque o rejeitei. Ixi, misericórdia, isso é forte demais, velho. Porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração. Tem muitas traduções bíblicas, né? Glória a Deus, essa aí é maravilhosa demais. Então entendeu, né? Então Emerson entendeu também. Mas enquanto ele estiver na denominação que determinou que é para usar uma calça e uma camisa de manga, caso contrário, não seria o cristão definido por eles. Enquanto ele estiver nessa denominação, ele vai ter que usar a calça e a camisa de manga. Misericórdia. Acho que nem chapéu pode usar. Tenha cuidado, meus irmãos. O que vem de Deus e o que não vem. Tenha cuidado. Tô aqui para querer mostrar quem é melhor, nem quem é pior, nem quem tá certo, nem quem tá errado, nem quem tá julgando, nem quem não julga, né? Porque quando a pessoa coloca uma vez aí um vídeo sobre julgamento, né? Tá colocando para si mesmo, né? Em relação a julgar, não deve julgar alguma coisa assim. Tá falando para si mesmo, não é isso? Porque falar o que tá escrito não tá julgando, tá se confirmando. Falar o que está escrito não está somente se confirmando, está repreendendo. Falar o que está escrito não está somente se confirmando e repreendendo, mas está corrigindo. Opa, essa aí doeu. A espada é maravilhosa. Então a correção vem da escritura. Quem é que vai julgar a escritura? O cara que está falando o que está escrito, que está julgando? Ou a escritura que está julgando o cara que está fazendo errado? Essa é a pergunta.
Esse aí é o texto. Deuteronômio 18, versículo do 18 ao 22. Cuidado com esse texto aí. Tem muita gente que gosta de dizer, Deus mandou falar. Tem muita gente que gosta de dizer, foi Deus que mandou dizer. Tem muita gente que gosta de falar essas coisas, né? Não, Deus que disse. Cuidado. Cuidado com esse texto aí. Leia, medite nesse texto. Cuidado. Se não vem de Deus, cuidado. Aqui é Antônio Neri. E o texto do Deuteronômio 18, versículo do 18 ao 22, deixa claro. Tenha cuidado com o versículo 20.